Nerd Show, as maiores teorias conspiratórias da história. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Depois do episódio de hoje, eu acho que você vai começar a desconfiar de todo mundo, entendeu? Porque ao longo da história, né, tiveram vários acontecimentos que tem uma versão oficial, mas que as pessoas que são mais observadoras, tem algumas explicações que vão mais a fundo no assunto, né, e chegam a beirar, assim, a coisa mais maluca mesmo da história. Então hoje nós vamos falar das maiores teorias conspiratórias da história. Eu só vou dar os fatos, entendeu? Não vou influenciar a sua opinião. Aí você pensa o que você quiser, entendeu? Eu vou influenciar a opinião de vocês. Muitas coisas são muito polêmicas. A única teoria da conspiração que eu realmente acredito é que o Nerd Show vai crescer e dominar o mundo. Por quê? Você me pergunta. Pra você que queria, você podia ter Nerd Show mais vezes na semana. O que eu faço? Tá no ar oficialmente. Os seus problemas acabaram. Agora tem o podcast do Nerd Show. Aê! Então, entre um vídeo e o outro, quarta-feira, você vai lá no site. Vambora. Você já ouviu falar na teoria da conspiração da nova ordem mundial? Não tô sabendo disso, não. A única ordem mundial que eu conheço é da minha mãe, né? Falar pra eu lavar as coisas da minha esposa também, tem sempre isso. Então, a teoria da nova ordem mundial, tem um pessoal que acredita, né, que a elite do mundo, né, que são as pessoas ricas, os banqueiros, as pessoas que têm poder, tipo os presidentes, vão se juntar em um grupo fechado pra dominar o mundo. É uma coisa bem simples, assim, é meio Pink o cérebro mesmo, meio Nerd Show da coisa. É o seguinte, ó, você lembra da Segunda Guerra Mundial, né? Com o fim da Segunda Guerra Mundial, teve uma separação do mundo. Por quê? Teve o polo capitalista e o polo... Pô, eu ia falar isso aqui, isso aí não já existe não, de alguma forma? Polo socialista. O polo socialista que estava ali na União Soviética, né, ficou ameaçando ali o polo capitalista, que era os Estados Unidos, né, durante um longo período de tempo, que a gente chama de Guerra Fria. Depois que a Guerra Fria acabou em 1990 com a dissolução da União Soviética, muitos políticos começaram a falar sobre o momento de nova ordem, né, a nova ordem mundial, que agora o capitalismo ia ser o modo de economia predominante no mundo. Então esse foi o movimento que separou a velha ordem mundial da nova ordem mundial. É tipo uma coisa brand new, é tipo o iPhone 20, entendeu? Do globo terrestre. A teoria da nova ordem mundial diz que tem um grupo de pessoas, né, que é chamado de a elite, que vai controlar o mundo, né? Que eles controlam os governos, os bancos, eles controlam tudo. São as pessoas mais ricas e poderosas do mundo e estão por trás ali, só mexendo da gente, assim, como se fossem as marionetes. E é uma teoria bem complexa, assim, porque eles mostram que tem alguns passos para essas pessoas conseguirem dominar o mundo. O primeiro deles é controlar a riqueza do mundo, né? Eles se baseiam nessa teoria porque vários presidentes ou pessoas importantes dos países deram concessões de bancos, né, dos bancos para algumas poucas pessoas. A riqueza do mundo tá bem controlada em... De certa forma, a riqueza é controlada hoje em dia, tá ligado? Tem muito mais na mão de poucos do que na mão de... E tem pouco na mão de muitos, tá ligado? De certa forma, já é assim, pô. Poucas pessoas. A outra coisa seria criar conflito. Por quê? Porque eles querem diminuir a população mundial. Então, por exemplo, a Terceira Guerra Mundial seria uma coisa muito boa. Muitas pessoas pensam que essa Terceira Guerra Mundial já tá encomendada e vai... Não dá pra descambar a Terceira Guerra Mundial porque aí vai dar merda, o mundo vai explodir. Alguém vai soltar, alguém vai se irritar e falar assim, tipo assim, alguém vai dar uma de Alvin no GTA de sexta. Me irritei. Bomba nuclear. Aí acabou, tá ligado? Tem que fazer. Vai vir. E o outro passo seria decretar a lei marcial. O que é a lei marcial? É o seguinte, ó. Tá todo mundo ali fazendo passeato, pau quebrando, todo mundo saqueando, lógico. A lei marcial vem pra tirar os direitos dessas pessoas, né? E que o exército vai tomar conta e vai saber o que é direito, o que não é direito, vai fazer o negócio à força até o negócio se apaziguar. Mas de onde que o pessoal tira essas ideias malucas, né? Normalmente essa ideia vem mais forte, assim, nos Estados Unidos. Inclusive no aeroporto de Denver, né? Eles veem algumas mensagens ocultas nos murais que foram pintados lá, porque tem, olha só, tem uma criança deitada no caixão, tem um soldado que parece meio da Segunda Guerra Mundial, né? Então o pessoal começa a ver mensagem subliminar em tudo. E dizem que no aeroporto de Denver tem 8 andares pra baixo, na verdade existe mesmo, já foi comprovado. Alguma pessoa que tava dando uma entrevista do governo deixou escapar essa informação, mas que eles acham que abrigam esse pessoal aí que quer dominar o mundo. Mas eu não acho que um aeroporto é o melhor lugar. Porra, pelo até amor de porque o pão de queijo lá custa R$10, né? A gente não sobrevive num lugar desse, nem a elite. Mas eles controlarem essa coisa toda, né, ia dar muito trabalho. Eles precisavam de uma coisa mais urgente, né? Que se não fosse economia, populacional ou qualquer coisa assim, eles queriam controlar a religião e criar uma religião única que ia chamar o Anticristo. De acordo com um carinha que chamava Serge Monash, né, em 1994, jogou no ventilador uma teoria que é a teoria do raio Blue Beam. É o seguinte, ó, que essa elite que quer dominar o mundo, né,
né, estaria planejando a construção, na verdade já teria construído um holograma gigante que faria com que Jesus aparecesse gigante no céu, assim, por causa de um holograma. Ele ia falar em várias línguas, dando a palavrinha e falando assim, ó, sigam essas pessoas são as melhores, ó. Que como a religião é uma coisa muito forte no mundo, que é uma coisa que move montanhas, pelo né, amor as de pessoas Deus. começariam... Caralho, é mais fácil o Carlinhos Maia fazer isso, pô. Botar um holograma dele gigantesco e falar assim, vem pro Rancho Maia, do que acontecer isso. Pelo amor de Deus, para, pô. Cara, a seguir e fariam uma religião única. Então teria um governo, uma... Você não vai acreditar. Religião e o mundo seria unificado. O pessoal dá crédito a essa teoria por quê? Porque o Serge Monast morreu misteriosamente em 1996 com um ataque cardíaco e disse que ele era bom do coração, menino. Ele tinha nada não. Parece que os carinha apagaram ele mesmo. Mas os teóricos conspiradores também acham que aqui no Brasil, né, tinha gente pra alertar a gente. Principalmente o Enéas. Você lembra do Enéas Carneiro, né? Que é um político muito famoso que se candidatou várias vezes aqui no Brasil. Que é engraçado que na época muita gente achava que ele era uma piada, mas hoje eles acham que era muito inteligente e você, né, vocês podiam ter ouvido o cara antes, tá? Olha só um trechinho. É como se fosse um gigantesco octopus, com seus tentáculos, sugando todas as nossas riquezas e drenando-as para os donos do mundo. É a perda definitiva da soberania nacional. Meu nome é Enéas. Mas eu quero saber, o que você acha dessa teoria? Você acha que é possível acontecer? Então, põe embaixo nos comentários, quero saber se você acredita ou não. Agora vamos pra polêmica, meu amigo, essa foi uma das maiores polêmicas da história, que nem é uma coisa qualquer, entendeu? É uma coisa que aconteceu e pode ser talvez a maior mentira da história. Você deve saber que durante a Guerra Fria, que eu tinha falado que começou depois da Segunda Guerra Mundial, né? Os Estados Unidos e a União Soviética estavam numa corrida pra ver quem é que colocava um homem na Lua primeiro. E você pode até não saber, mas a União Soviética começou bem na frente, porque eles conseguiram lançar o primeiro satélite, que era o Sputnik. Então o presidente John Kennedy na época falou assim, meu Deus do céu, mas os caras já estão pondo um satélite, a gente não saiu nem do chão aqui, ó. Então a NASA começou a montar uns esforços danados assim pra lançar o primeiro homem na Lua. E depois de muitos testes, né, muitos acidentes, muitas coisas que iam acontecer, em 20 de julho de 1969, a Apollo 11 aterrissou na Lua. Essa frase é pica, né? Um pequeno passo para o homem, Então, essa é uma grande teoria da conspiração, que o homem ainda não chegou na Lua, que é tudo forjado. Tem vários pontos de discussão sobre isso, né? Vários são com a filmagem do pessoal andando na Lua, que se você não sabe, né, teve uma filmagem, tem várias fotos sobre isso que a NASA disponibilizou. Mas o primeiro deles não é nem na Lua, entendeu? O negócio é aqui na Terra mesmo, porque vários teóricos dizem que em 1960, na década de 60, a NASA ainda não teria essa tecnologia para fazer o homem chegar na Lua. Inclusive, um dos caras que fala isso era um cara que trabalhava na fábrica de foguetes, porque eles dizem que a propulsão não era suficiente para fazer isso ainda, né? Que vários protótipos explodiram. Mas vamos ver alguns pontos que o pessoal fala sobre as filmagens e as fotos para você tirar suas conclusões. O primeiro ponto é que nem nas filmagens, nem nas fotos aparecem as estrelas de fundo. Porque você pensa, você tá na Lua, né? Não tem atmosfera. Você já viu uma foto de Tá nublado, pô, foda-se. um telescópio? O tanto de estrela que tem no céu, bilhões, trilhões de estrelas no céu, não tem nenhuma luzinha aparecendo no fundo. É um pouco estranho, né? Outra coisa, eles fincaram a bandeira, né? Mas essa bandeira tá tremulando lá na Lua. Mas na Lua, teoricamente, não tem vento. Então como é que essa bandeira tá tremulando? O pessoal achou isso estranho. Outra coisa, para esse pessoal pousar na Lua, eles precisam de foguetes, né? E os foguetes são bem poderosos. Só que, na foto que eles mostram, ou na filmagem, não tem nenhuma cratera debaixo dessa cápsula lunar, né? Teoricamente, o pessoal fala que um foguete dessa força ia fazer com que fizesse pelo menos uma fumacinha ou uma cratera, essa né? Alguma porra é coisa tipo... fake, hein? Caralho, Joboso. Tô acreditando aqui, já, na teoria da conspiração. Calma aí, Chegou ninguém cara, na Lua, calma essa porra aí foi nos estúdios Calma aí, Hollywood. cara. Calma aí. Estúdio Mas calma Hollywood. aí. Tu pode achar que esse pouso aí não foi. Mas tu acha que não voltou ninguém na Lua? Ah, deve ter ido, mas que essa filmagem Então, da Lua, a já pessoa- tô achando que não é. Então pousaram na Lua, acontecer, cara. o que mostra que talvez isso tenha sido forjado. Outro ponto é que nas filmagens que eles fazem, eles estão falando normalmente, né? Mas um foguete aqui na Terra chega até 160 decibéis. Como é que eles estão falando assim tão claramente sem barulho de nada, né? Isso é um pouco estranho. Outra coisa é que se você acelerar o vídeo dessas pessoas andando no carrinho lá na Lua, você vê que é um movimento muito parecido com o pessoal aqui na Terra, né? Que eles, tipo assim, correndo normalmente, a gravidade normal aqui da Terra, com o carrinho andando, com as curvas e tudo que Viado, acontece. Joboso. Então, Isso aqui é Hollywood Studios. 100%. 100%. Cara, eu tô ficando aí de... Eu já falei. Esses vídeos não servem pra mim.
Eu vejo essas merdas e começo a ficar idiota. Fica um pouco suspeito da manipulação dessa velocidade de imagem. E o que os teóricos dizem é que isso tudo foi feito como um filme, né? Um orçamento de 40 bilhões de dólares, foi o filme mais caro da história, que isso tudo foi filmado no deserto de Nevada, na Área 51, que inclusive é um terreno que parece muito com a Lua. Claro que nós vamos chegar na Área 51 ainda, né? Mas eu quero saber de você. Você acha que a gente chegou lá? Você acha que isso é um filme? Você acha que é uma montagem? Então, quero saber a sua teoria. Chegamos ou não chegamos lá? Põe aqui embaixo nos comentários. Você deve saber que as pinturas ao longo da história, né, tiveram vários... Bota algum desmentindo agora? Não tem graça, pô. Você quer ver o vídeo do cara, porra, contando qual é a mágica do Mr. M? Claro que não, pô. Você quer acreditar que o Mr. M é um puta mágico. Você não quer ver, pô, a mágica do Mr. M revelada. Entendeu? A gente quer aqui olhar pra essa porra aqui e começar... O Mr. M ficou famoso por revelar mágica. É verdade. Os estudos... É verdade? Sim. É verdade. Avalia o Jobuso. Porra, não precisava vir com essa nesse momento, entendeu? Você entendeu a analogia que eu tentei fazer? De mensagens subliminares, né? De que o pintor poderia deixar pra gente, mas nenhuma teve mais especulações do que a Última Ceia de Leonardo da Vinci. Mas quem que é esse tal de Leonardo da Vinci, né? Eu só ouço falar, eu nem sei quem que é. O Leozinho nasceu em 1452 e morreu em 1519. O Leonardo foi praticamente um dos maiores gênios da humanidade, porque ele era pintor, ele era músico, ele era cientista, ele era físico, ele era inventor. Leozinho. Inclusive o protótipo do primeiro helicóptero é atribuído a ele lá em quase 1500. Olha só o tamanho disso. Eles fizeram um estudo em 1926, né, e mediram o possível QI do Leonardo da Vinci e chegaram à conclusão que ele poderia ter um QI de 180, né? Sendo que bem o maior próximo do meu ali. QI até hoje registrado de uma moça nos Estados Unidos que eu lembro era de 220. Então o cara era realmente um gênio. Mas agora falando sobre a Santa Ceia, né? Esse quadro, Leonardo da Vinci demorou 3 anos para concluir. Ele é como se fosse um afresco, que é uma pintura em cima de um gesso. E um afresco por quê? Porque a Santa Ceia foi encomendada para ficar numa cozinha, né? Para ilustrar a última ceia de Jesus com seus apóstolos. E desde então o pessoal procura por mensagens ocultas que o Leonardo da Vinci tenha deixado pro pessoal. Tem várias teorias ao longo da história, né? Mas o que popularizou mesmo foi o livro, né? Dan Brown, que falou sobre, na verdade, João, que tá do lado de Jesus ali, formando um V nesse vão aí do espaço que você tá vendo. Dizem que é um símbolo da mulher, do santo, do Graal, né? Que esse João seria Maria Madalena. Tem várias teorias, né? Que Jesus e Maria formam um M. Tem também a teoria ali que o braço de das pessoas, na verdade, é um bebê. E se você juntar João ou Maria Madalena e o bebê, mostra Jesus olhando para o bebê e Maria Madalena olhando para Jesus, e é uma piração maluca, né? Dizem que tem várias mensagens ocultas nesse quadro, mas a teoria mais nova sobre isso foi feita por um músico italiano. Tem um negócio na música que chama pentagrama, que são aquelas 5 linhas ali da partitura, e cada bolinha na partitura representa uma nota musical. Ele, percebendo a simetria do quadro, né, colocou as 5 linhas em cima do quadro e percebeu que as mãos dos apóstolos e alguns pedaços ali de um pão, alguma coisa assim, geravam algumas notas musicais, né? E algumas bem simétricas até para formar acordes, que são 3 ou mais notas tocadas simultaneamente, né? Então diz esse cara que achou uma música escondida nesse quadro que o Leonardo da Vinci tinha deixado pro pessoal. Bem maluco esse negócio, né? Mas olha só a musiquinha como é que ficou. Aí eu não sei, será que ele forçou a barra? Será que ele quis achar pelo em ovo, né? Tá de brincadeira. Pô, pensei que ia sair um melhor eu ir, tudo bem. Pô, alguma coisa, mas caralho, isso aí? Como é que ele deixou escrito, qual é a sua deixou teoria? acorde, cara, deixou a letra, cara. Porra, pelo amor de Deus. Comentários que eu tô curioso. Mas vamos falar agora de um segredo? Assim, um dos maiores segredos da história militar dos Estados Unidos. É claro que eu tô falando da Área 51. Você já ouviu falar nessa área? Conhecido como Área 51, este é um dos locais mais misteriosos da face da Terra. Teoricamente é uma área que não existe no deserto de Nevada e que dizem as pessoas, né, que são feitos muitos testes com naves espaciais ou testes ufológicos, né, ou qualquer coisa com alienígenas. O pessoal fica maluco com essa área. Acredita nisso? O que alimentou muito esses boatos, né, foi o caso... Cara, eu acredito em vida fora da Terra. Ponto. Tudo bem, mas tu acredita
Nisso. Pô, que o alienígena chegou lá na área 51 pra jogar futebol de botão com um americano. Acho que não, pô. Tá. Acho que não, tá ligado? Não sentou, tomou um café. Pô, e aí, como é que vai a vida? Tudo bem por aqui e tal? Pô, foda, né? Não, isso aí não. Agora, que existe o extraterrestre, eu acredito. Honestamente. Já falei, cara. Eu acho que seria muita soberba, nossa, achar que só a gente tá vivo aí no universo. Tá ligado? Sim. Só a gente pô, não é possível, pô. De Roswell em 1947, em que teoricamente teve um acidente de alienígenas no deserto, né? E que o exército americano apareceu, né? Tentou encobrir o caso, mas que várias pessoas alegam que viram esses extraterrestres mortos e que deu muita treta. Se vocês quiserem, eu ainda falo sobre esse caso Roswell, né? Vamos falar sobre casos de alienígena, porque tem muita coisa. Se vocês quiserem esse vídeo, coloca aqui embaixo nos comentários. Mas a Área 51 ficou famosa mesmo nos anos 80 por causa de um cara que chamava Bob Lazar. Esse cara alega que foi contratado pelo exército americano para trabalhar nesse lugar, era um sigilo absoluto, ele não podia contar isso, né? Mas ele chegou nesse lugar e começou a ver uns discos voadores no pátio lá dessa Área 51. They had an absolute classic flying saucer in there. Pô, cara, se essa porra fosse verdade, esse cara tava morto, pô. Não? Ponto sério. Se importasse com o que ele falou aqui, esse cara tava morto. So like something out of a cartoon or a science fiction movie. E ele foi contratado para fazer engenharia reversa em um propulsor alienígena. E o que aconteceu com esse cara uns aninhos depois, assim, um pouco tempo depois deles contar, ele foi pro saco, né? Muitas pessoas também falam, né, que na Área 51 ainda estão guardados os cenários que eles usaram para gravar a Lua, né? Para fazer o vídeo lá da Lua, de o pessoal chegando na Lua. Mas qual que é a verdade por trás dessa história toda? Pouco tempo atrás, alguns ex-funcionários da Área 51 começaram a abrir a boquinha e contar um pouco do que acontecia lá. Dizem que a Área 51 foi criada em 1951, Área 51, 1951, e foi criada pela CIA, né, que é uma agência muito importante da inteligência americana. Mas o que eles alegam que eles faziam nessa Área 51 eram testes de aviões que ainda não tinham sido mostrados para o público, né, aviões de espionagem, porque eles estavam no auge da Guerra Fria, né, então eles queriam espionar o que a União Soviética estava fazendo, né, então esses aviões que teoricamente não eram detectados pelos radares iam lá e tiravam fotos, né, de bases militares, e a União Soviética fazia a mesma coisa, com certeza tem uma área também secreta lá. Então eles falam que a Área 51 era um lugar de testes, né, secreto, de projetos secretos do governo. É uma coisa que faz sentido, mas a gente queria saber se eram testes de coisas do governo alienígenas, né? Eles alegam que várias pessoas que falam sobre avistamento de OVNIs e tal, na verdade era tudo por causa dos aviões, porque eles eram banhados em titânio, né? Tinham partes de titânio, eles brilhavam com o sol, então as pessoas que não tinham visto esses aviões ainda, né, se confundiam e o pessoal fazia, ali é um extraterrestre tá vindo, mas na verdade não. Eram os aviões que eles estavam testando. Aí o pessoal que contou isso fala que isso é mais ou menos 5% do que acontecia na Área 51, né? E o Boyd Bushman, né, que era um cara que trabalhou lá, ele no leito de morte falou assim, ó, eu tenho que contar o que aconteceu, porque eu já tô indo pro saco mesmo, agora se eu morrer mesmo, Não, aí papo reto. Tipo assim, se você é um velhaço, trabalhou lá e sabe o que aconteceu, tá quase morrendo, aí fala, né? Aí fala, aí tem que falar, tá morrendo mesmo, aí valeu, né? Mas valeu. aí tu tem que não ter família também, né? Mas aí a família vai pagar conta? Será que não? Às vezes sim, né? É. Azar, tem um documentário dele no YouTube, depois vocês procuram. Tem 32 minutos dele contando tudo que acontecia na Área 51. E com fotos, entendeu? Ele tem fotos de alienígenas, fotos de aparições, fotos de... Gente, né? Joboso. Esse coroa tá brincando com essa foto aqui, não tá não? Pô, cara, eu faço um alien melhor que esse cara aí. Porra, viado, uma selfie deitada na cama do alienígena, pô, não tem condição, viado. O negócio é muito cabuloso e eu quero saber o que você esconderia na Área 51. Você acredita nisso? Você esconderia OVNIs? Eu quero saber o que você colocaria lá. Então, põe aqui embaixo nos comentários. Gente, agora nós vamos chegar numa teoria meio polêmica, mas eu quero que você ouça a teoria dos antigos astronautas, porque é uma teoria que tem muitos pontos que fazem sentido, né? Eu quero saber o que vocês acham sobre isso. É o seguinte, ó, em 1968, o Eric von Däniken, Mauro César Pereira tá diferentão, lançou um livro que se chama Seriam os Deuses Astronautas? Ele lançou esse livro um ano antes do pessoal chegar na Lua. Nessa época, todos os brinquedos eram foguetes, tudo era tema lunar, todas as séries de televisão começaram a falar isso, todos os filmes. Pensa numa teoria dessa nessa época. O negócio estourou de vender. Nessa teoria, o Eric comenta que as antigas religiões, ou todas as religiões da Terra, né, dos antigos povos, dos deuses egípcios, deuses gregos,
possam ser aparições de seres de outro planeta, só que o pessoal não saberia explicar o que é. Então endeusou essas pessoas que chegaram, esses alienígenas, essas outras culturas inteligentes. Primeiro de tudo, ele conta uma história não muito longe, na Segunda Guerra Mundial, que os pilotos americanos, né, foram para um certo lugar do Pacífico bem remoto que não tinha tido contato ainda com a humanidade. E quando eles pousaram esse avião, os nativos dessa região ficaram maravilhados com aquilo tudo, né? Que eles chegaram, montaram acampamento, trouxeram comida, aconteceu de tudo lá. E os nativos que nunca tinham visto um avião na época, não tinham visto nada, totalmente assim, idade da pedra, ficaram maravilhados com isso. E quando terminou a guerra, eles Cara, isso faz algum sentido, Joboso. tiraram essa base de lá, eles começaram a endeusar esses soldados americanos, falaram que os deuses visitaram eles. Inclusive tem um filme, né, sobre eram os deuses astronautas. Quando passa um avião por cima, eles começam a adorar esse avião que passa lá. Eles fizeram uma escultura de um avião de palha ali para representar o deus deles, né, que eles pensam que esse deus vai vir do céu de novo. Olha só o que aconteceu, isso não é uma teoria, isso é um negócio que aconteceu mesmo. A teoria do Eric fala sobre isso. Será que isso já não pode ter acontecido na humanidade? Pode. Alguém Pode. Faz sentido. Essa aí faz sentido, Joboso. A verdade é essa. Isso aí faz sentido. Foi os ETs então que criaram a pirâmide do Egito. Não, pô. Não entendeu. Mas, por exemplo, posso fazer uma analogia imbecil pra você? Pode. Você vai abrir espaço? Ó, pra vocês compreenderem o que eu vou falar aqui, vocês têm que entrar, ó. Se desprende de tudo quanto é tipo de preconceito sobre o que eu vou falar, beleza? Desprende e fala assim, mano, eu estou aqui nu para ouvir o que você vai falar. Caralho, criaram uma igreja maradoniana na Argentina. Maradona é Deus pros caras, pô. Nunca tinham visto o cara bom, Maradona, pá. Tá ligado? Virou Deus na Argentina. É como se, por exemplo, Lamine Yamal vem pro Vasco, ele vira um Deus hoje, pô. Aqui. É um negócio muito diferente do que tem aqui, entendeu? Imagina, aparece um bagulho muito diferente. Um lugar que todo mundo tá acostumado com o comum, vira Deus pra parada. Vocês não entenderam o que eu falei? Acho que não, né? Tipo assim, Maradona virou uma religião na Argentina, pô. Religião. Pessoas oram todo dia pra Maradona, tá ligado? E tô dando exemplo do futebol. Imagina 2000 anos atrás. Algo diferente aconteceu, pá. Bum. Entendeu? Ninguém entendeu o que eu falei. Pô, vocês estão fracos de... Entendeu? De pensamento... Entendeu? Entenderam, eu entendi, mas achei uma merda? Não, é tudo bem. chegou do céu, uma nave alienígena, alguma coisa assim, e eles eram os deuses, e eles que criaram os nossos deuses de hoje. Não, e realmente existe uma igreja maradoniana na Argentina. Maradona, de fato, se tornou uma religião. Negócio bem cabuloso, né? E tem várias passagens que ele mostra, ele conta sobre isso. Por exemplo, o Kanshur tibetano, né? O Kanshur é como se fosse um arquivo com mais de 1000 livros do lamaísmo, né? Que é a religião tibetana. E tem várias coisas que eles ainda não decifraram, entendeu? Mas tem uma passagem que fala que os deuses usavam uns objetos cintilantes, né? Pra ascender aos céus, pra ir embora. Pra vir e voltar, eles usavam objetos cintilantes. Aí ele conversa, né? Será que isso não seria uma nave espacial? Será que isso não seria um veículo que o pessoal não sabia explicar na época? Né? Se você parar pra pensar, você... talvez seria um negócio assim. E ele mostra também que algumas esculturas dos povos antigos, alguns templos, né? Tem uma estrutura bem semelhante. Não, é que, por tipo assim, foi o exemplo que o cara deu. Imagina que, por exemplo, vocês acham que o ser humano desbravou 100% do planeta Terra? Sim ou não? Tipo assim, nós já chegamos a 100% do planeta. A gente já foi em todos os cantos. Não, porque a gente não explorou pra baixo. Não. Da superfície. Sim. Tudo já foi explorado, 100%. Não, tem alguma mata densa que a gente não conseguiu entrar. Porque, tipo assim, imagina, Joboso, que, vamos supor, 5% da Terra não foi explorado, tá? Então, 5% da Terra vive de forma primitiva, correto? Porque se o ser humano não explorou, não chegou até lá, vive de forma primitiva. Estamos juntos nessa ou não? Sim. Se para e chega, moleque, um helicóptero ali, naquele lugar que, tipo assim, os seres humanos estão ali, as pessoas estão ali, nunca tiveram contato com nada fora do habitual, perfeito? Eles vivem ali e têm contato só com aquilo ali que eles estão ali. Pá. Cara, mas é muito provável. Chega um helicóptero com, 10 cabeças ali, ou então um helicóptero com um cara ali, vai ser um troço completamente fora da realidade. E vai parecer uma aparição sobrenatural, tá ligado? Uma aparição de algo que, tipo assim, foge à realidade, de uma sobrenatural, de um deus mesmo. Então aquilo ali vai se tornar uma imagem de algo divino pra aquelas pessoas, entendeu? Você não precisava falar de bagulho que não explorado, né? Porque tem população que a gente conhece que não tem interação com a gente, você sabe, né? Tem, pô.
Mas... Ataca avião. Então, mas é o que eu tô falando tem população que não tem interação, que inclusive, tipo assim, tem lugares ali, tem um lugar específico que eu lembro de ter visto um vídeo sobre que, tipo assim, é proibido por lei de você chegar até lá, tá ligado? De você modificar aquela área. Só que essas pessoas, de alguma forma, já tiveram contato com o externo, porque já tiveram pessoas tentando ir até lá. Imagina se tivesse um lugar que as pessoas que estão ali não tiveram contato com o externo, tá ligado? E vai ser a primeira vez de contato. E se chega, por meio de um avião, de um helicóptero, ia ser algo, de fato, semelhante a algo divino ali pros caras, entendeu? Então é muito doido, porque faz algum sentido. Eu tentei dar o exemplo do Maradona, foi um exemplo tosco, mas quem quis entender, entendeu. Tipo assim, algo que só foge muito à realidade, as pessoas tratam com algo sobrenatural, tá ligado? É isso. Semelhante com uma nave, né? Que poderia ser alguma coisa que trouxesse o pessoal do espaço, que outros povos. Tem várias pinturas, inclusive, né? Rupestres que mostram o pessoal, meio que os deuses dele usando como se fosse uma roupa de espaço, uma roupa espacial, um capacete cheio de antenas, né? Tem um outro monastério também que tem uma pintura, né? De Jesus sendo crucificado, que mostra algumas pessoas movendo lá em cima como se fosse uma nave espacial, dentro de uma nave, tipo, com a mão no controle, no comando. E não é uma só, tem várias pinturas que retratam isso. É uma coisa que faz a gente pensar no negócio. Outro exemplo no mundo árabe, né, que são as tábuas de Gilgamesh. Nessa tábua ele mostra como é que foi essa viagem que ele fez para fora da Terra, né, que certos deuses levaram ele para outro lugar. E quando ele voltou com uma visão totalmente diferente do mundo. Inclusive nessas tábuas narram, né, que ele descreveu como que era a Terra por cima, entendeu? Com os mares parecem sólidos e a terra parece uma coisa movediça. Tem dando exemplo também da Arca da Aliança, né? Que era uma coisa que as pessoas tinham que usar roupas de proteção, que tá escrito lá na Bíblia, para chegar perto disso, que ele recebeu as instruções de Deus para construir a Arca da Aliança do jeito que tá. Então, será que isso aí não era elétrico, radioativo, né? Tinha um poder, isso servia para guardar as tábuas sagradas, a Arca da Aliança. É uma coisa bem cabulosa, é um negócio que faz pensar. Se você tiver um tempo, tem 1h30, vai ver esse filme que eram os deuses astronautas, se você tiver alguma dúvida, ou se você quiser, só por curiosidade mesmo, né? Aí é uma coisa bem pessoal, porque mexe com religião, mas é uma das teorias, assim, eu acho que pelo menos a que tem melhores argumentos, essa junto com a da Lua, né? Eu acho que convém pelo menos a gente dar uma olhadinha, né? Mas aí eu quero saber, o que você acha dessa teoria dos deuses astronautas? Então, comenta aqui embaixo a sua opinião que eu quero saber. Bom, meu amigo, e se você gostou... Essa teoria aí faz algum sentido, Joboso. Ponto. Não. Algum. Essa teoria que ele tá falando é literalmente de alienígena, tá ligado, né? Tô falando a teoria que eu tentei explicar aqui. Ah, tá. Faz algum sentido, entendeu? Sim. Faz algum sentido.